Pastor Fabrício. Pastor Fabrício Freitas é um querido de nossa igreja, muito conhecido, foi pastor de missões de nossa igreja em um tempo da sua vida, daqui foi para a Junta de Missões Nacionais, recebeu uma função de gerente de evangelismo ou missões, pastor? Evangelismo. De evangelismo, e com a promoção do pastor Fernando Brandão, que era o diretor executivo de Missões Nacionais para a coordenação geral da Convenção Batista Brasileira, o pastor Fabrício assumiu esta função e hoje é a primeira vez então que você prega na Memorial como novo diretor executivo de missões. Pregou em março? Mas na campanha de missões hoje é a primeira vez como de campanha, mas como diretor segunda vez. Conhecido de nossa igreja, amado por nós. Ele é pastor da Igreja Batista Hope, aqui em Samambaia, uma igreja que está com um projeto maravilhoso, magnífico, já de construção do templo, e Deus tem colocado desafios para o pastor Fabrício. Só para que você tenha uma ideia, a Junta de Missões Nacionais, quem acompanha, ela tem os projetos na Amazônia, ela tem os projetos das carretas missionárias, o barco missionário, as Cristolândias e tantas outras ações no Brasil Batista, e o pastor Fabrício é que tem essa responsabilidade de voar, de andar, de navegar para todo canto, representando os batistas brasileiros e assim administrando e coordenando as atividades missionárias da nossa Convenção Batista Brasileira. Uma alegria, pastor Fabrício, tê-lo conosco mais uma vez, que Deus o abençoe. Que alegria mais uma vez estar aqui. O sentimento que eu tenho, pastor Mateus, é sempre de voltar à minha igreja, a igreja a qual eu sinto assim de estar em casa, pastor Davi. É o sentimento que eu tenho, pastor Francisco, de sempre que posso estar aqui. Hoje, quando a irmã Maria do Céu me deu aquele abraço característico, transmitindo todo o amor da Igreja Batista Memorial conosco, a Igreja Memorial Batista, que tem sido ao longo de todos esses anos. Sempre que eu venho e posso estar aqui, pastor Davi, durante o culto eu me emociono muitas vezes. Hoje eu lembrei de muitas coisas que eu já vivi aqui neste lugar. Aqui nós tivemos uma conferência missionária em 2001, irmão Itamar lembra bem disso, Missões Mundiais. E eu me lembro que eu estava naquele cantinho, numa crise grande. E a minha pergunta era: Senhor, eu vou para a África ou fico no Brasil? E aqui Deus respondeu ao meu coração. Foi aqui, irmãos, com muita alegria que há 20 anos atrás eu e Samara chegamos como 2 meninos. Ana Vitória ainda estava no ventre da mãe. Filha, você pode ficar de pé? Muitos irmãos conhecem a Aninha desde pequena. Hoje Samara não pôde estar conosco, está lá preparando tantas coisas da nossa missão à tarde. E a nossa gratidão por todos esses anos, o cuidado da igreja, o carinho dos irmãos conosco. Ontem nós falávamos sobre um dos grandes desafios de um missionário é não perder o vínculo com as igrejas que o enviou. E eu sou grato a Deus porque eu sei que aqui, pastor Davi, há uma igreja que ora por mim, pela minha família, pelos meus, nos conhece pelo nome, irmãos, e isso não tem preço, e eu sou muito grato a Deus por isso, a nossa gratidão, e de maneira especial, pastor Davi, pastor Massatoshi está sentado ali. Pastor Massatoshi é a pessoa que me levou a Cristo, me batizou aos 13 anos de idade, e eu sou muito grato a Deus pela vida dele, da irmã Lúcia, o que essa família representa. Irmãos, nós estamos representados nessa manhã com muitos missionários aqui. Quero transmitir aos irmãos o abraço do pastor Fernando. Ele disse: olha, você não pode ir à Memorial e esquecer do meu abraço ao pastor Davi, à igreja. E ele está se preparando para estar aqui, junto com os irmãos também, com alegria, pastor Mateus. Pastor Fernando tem um carinho gigante por esta igreja e a nossa gratidão. Pastor Jefferson, irmãos, eu quero pedir que ele se coloque de pé juntamente com a irmã Débora. Pastor Jefferson hoje coordena toda a nossa ação missionária. Jefferson está vinculado à junta desde 2014, plantou igreja no Amapá, no Pará, veio para o Maranhão e agora nos últimos anos tem estado conosco, e hoje é esse homem de Deus que coordena toda a nossa força missionária, essa família querida. Veio agora para Brasília, porque como a gente só fica voando, vai para um campo, vai
para outro, a melhor localidade estratégica para a gente estar é aqui. Facilita muito essa nossa jornada de poder rodar o Brasil. Meus irmãos, nós estamos alegres demais e agradecidos ao Senhor por tantas bênçãos que nós temos vivenciado. Semana passada nós tivemos uma reunião do Conselho da Convenção Batista Brasileira, pastor Davi, dentro da Vila Minha Pátria. Isso foi algo inédito. A liderança da nossa denominação, nós éramos ali mais de 120 líderes, representantes de todos os estados, irmão Herbio, vivenciando uma semana no campo missionário. E que bênção, irmãos! Estamos agora com 76 acolhidos, 9 nacionalidades. Recebemos recentemente a autorização para recebermos mais 320 afegãos ali na Vila Minha Pátria, e o nosso coração está muito grato. A Anali está aqui, pastor, missionária lá da Vila Minha Pátria, aquela mensageira do rei que está ali, ó, quietinha ali. Depois ela pode até dar um testemunho, voltar aqui na semana, falar com as irmãs do grupo das mulheres no período da tarde, no GVC. Malisane, essa menina tem um testemunho extraordinário. Deus levou ela para estar trabalhando com os afegãos lá na Vila Minha Pátria. Quanta coisa, irmãos, Deus está fazendo. Mas há uma coisa que tem inquietado o nosso coração. Esse ano, nós iniciamos o ano, e era o ano em que nós tínhamos no nosso coração uma cultura que nós temos na junta, de a cada 2 anos revisionar o nosso planejamento. Ou seja, parar, perguntar ao Senhor para onde nós estamos indo. E a pergunta sempre que nós fizemos ao longo de todos esses anos, juntamente com o pastor Fernando, era a seguinte: Senhor, para onde o vento do Senhor está soprando? Para onde o Senhor deseja que a gente vá? Porque os nossos planejamentos, a nossa forma de enxergar o Brasil, ela pode ser muito preciosa, mas ela pode não ser a tua forma, não ser aquilo que o Senhor quer, não ser aquilo que o Senhor deseja, não ser aquilo que o Senhor quer de nós. Porque quando o Senhor está à frente, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. Eu me lembro, nós estávamos aqui numa conferência missionária, pastor Elisiário chegou aqui e começou a dar um testemunho, pastor Davi. Pastor Elisiário estava trabalhando no Tocantins, e naquela manhã ele falou de um desafio de alcançar, e ele orava por isso há anos, pedindo a Deus a oportunidade de ter um barco lá no Tocantins. Quando terminou o culto, irmãos, uma irmã dessa igreja, o irmão chegou e procurou o Ministério de Missões na época e disse: o pastor vai sair daqui hoje com um barco. Ele levou o barco naquela manhã. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus está à frente, quando o Senhor está à frente dos planos, dos projetos, Ele levanta o projeto, Ele levanta o missionário e Ele levanta a igreja que responde aos desafios. Porque é isso a obra, é o missionário que vai e é o missionário que fica. Quem é o missionário que fica? É você, que ora, que intercede, que clama, que sustenta essa obra maravilhosa. E meus irmãos, nós começamos a orar. E nós fizemos um trabalho, pastor Davi, nós começamos a estudar a história da junta mais uma vez. Fomos lá desde a chegada do Begbie, nós olhamos 1907, lemos as atas. Pastor Diogo fez um trabalho exímio. E nós queríamos perguntar aos nossos pioneiros, o que era essa expressão, minha pátria para Cristo? Que ela começa a ser muito notória desde a chegada dos pioneiros aqui no Brasil, depois se torna o hino e se tornou a nossa oração como povo batista brasileiro. Mas do outro lado, pesava sobre nós, nesse tempo de reflexão, a seguinte pergunta: se nós, como batistas brasileiros, depois de 140 e poucos anos de ação missionária, podemos dizer que alcançamos a pátria para Cristo? Podemos dizer que o Brasil está alcançado? Podemos dizer que a nossa nação já é um povo alcançado? A missiologia tem alguns critérios para dizer que um povo alcançado, quando se alcança 2% de uma população, ele pode ser catalogado como um povo alcançado. Mas eu perguntaria a você, se você tivesse 2% da sua família que serve a Jesus, você diria que a sua família está alcançada? Você diria assim: minha família está alcançada, posso descansar agora que a minha família já está pronta para ir para a glória com 2% alcançado, pastor Davi?
Pode até ser um critério missiológico, irmãos, mas não pode ser um critério para o nosso coração, pelo amor missionário por vidas, porque nós só vamos dizer que a pátria está alcançada dia que o último brasileiro for alcançado com a proclamação do Evangelho da graça de Deus. E isso mexeu conosco, e a gente em oração pediu ao Senhor o norte, a direção. E então veio essa expressão, minha pátria para Cristo, e nós resgatamos mais e mais esse valor, e estudando, chegamos no L.M. Bracher, e em 1952, o L.M. Bracher pegou o texto de Josué 13, e fez uma explanação muito preciosa, e naquele momento ele colocou de maneira clara, há muita terra a ser conquistada. Ainda em 1952, o sentimento do nosso atual diretor, naquele momento da Junta de Missões Nacionais, era dizer, o Brasil não está alcançado. E hoje, nesta manhã, eu vim aqui para lhe dizer a mesma coisa. O Brasil não está alcançado. Eu queria que você repetisse isso comigo. O Brasil não está alcançado. Quando nós olhamos essa nação, meus irmãos, e os últimos dados agora mostram que nós já somos mais de 26% o número de evangélicos no Brasil. Isso pode nos trazer uma certa margem de conforto, principalmente se a nossa família, se os nossos já conhecerem a Jesus, os nossos relacionamentos só são relacionamentos com gente da igreja, e a gente só caminha com gente que conhece a Deus. Mas muitas vezes, quando nós paramos para olhar, principalmente quando nós distanciamos o nosso coração daquilo que é a realidade da nação, nós podemos entrar numa rota de comodismo e achar que o Brasil está tudo resolvido. E achar, meus irmãos, que essa nação já é uma nação evangélica, uma nação cristã. Nós, como igreja, podemos arrefecer. Mas, meus irmãos, a expressão de Josué, ela continua viva como nunca. Ainda há muitíssima terra a ser conquistada. Ainda há. Esse texto, esta expressão, quando o Senhor fala a Josué, meus irmãos, era um momento muito especial. Imagine estar dando continuidade ao trabalho de Moisés. Eles já tinham avançado, eles já estavam na terra, as terras já tinham sido distribuídas, mas naquele momento o Senhor vira para Josué e diz assim, ainda há muitíssima terra para conquistar. E aí nós vamos notar Deus usando no capítulo 14 um homem chamado Caleb, porque ao mesmo tempo que o Senhor fala com Josué, no capítulo 14 a gente tem Caleb, 45 anos depois da promessa, quando Moisés tinha falado com ele, que ele tinha ido, visto a terra, e ele voltou com Josué, e o desafio que ele apresentou foi diferente dos demais espias. Os espias olharam para a terra e disseram, ali só tem um gigante, aquilo ali não dá para nós não. Aquela terra só tem gigante. Mas Josué e Caleb voltam e dizem assim, não, nós vamos e vamos possuir a terra, porque a terra é boa e é a terra que Deus nos deu, e Deus está conosco. Passaram-se 45 anos. Eles já estavam na terra, e o Senhor fala com Josué, e diz, Josué, ainda tem muita terra a conquistar. Só que é interessante se você notar, que o capítulo 14, a partir do verso 6, há uma inquietação santa no coração de Caleb, porque ele não espera Josué procurá-lo. Olha o que é uma pessoa sensível ao Espírito Santo. Chegaram os filhos de Judá em Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Olha o verso 7, que coisa linda. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu relatei como sentia no coração. Verso 8, mas meus irmãos que subiram comigo
desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Verso 9: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pusestes o pé será tua e dos teus filhos, e em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor seu Deus. Olha agora o verso de número 10: e agora o Senhor me conservou em vida, como me prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Agora ouça o verso 11: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal agora ainda é para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Esse era o sentimento de Caleb, 45 anos depois. E essa terra era conhecida como terra de gigante. Cades Barneia era um lugar desafiador. E 45 anos depois, no mesmo momento que Deus fala com Josué, é interessante que Caleb não espera, não sabe dessa conversa, mas ele procura a Josué e diz: olha, eu estou aqui para requerer a promessa que eu tenho diante de Deus de tomar posse daquela terra. É uma terra de gigantes, os desafios são grandes, mas não tem problema. A mesma força que eu tinha 45 anos atrás eu tenho agora, porque Caleb sabia que a sua força não dependia do seu braço. Caleb sabia que quem estava à frente era o Senhor. Nesse texto Deus falou conosco. Nesse texto Deus nos mostrou uma coisa: o mesmo Deus que esteve com os nossos pioneiros, o mesmo Deus que esteve com os gigantes batistas que estão rodando nessa terra desde a década do século passado, desde 1881, quando Bagby chega aqui, é o mesmo Deus que está conosco agora. E o nosso ânimo, irmãos, é o mesmo ânimo dos nossos pioneiros, e nós não vamos arrefecer enquanto o Brasil não for alcançado, meus irmãos. O Brasil não foi alcançado. E nessa manhã, nesse espírito de inquietação santa, de olhar para o Brasil, eu queria falar contigo, apresentar a você alguns desses desafios. Porque a pergunta é: aonde nós estamos hoje? E para onde nós vamos? Nós temos diante de nós um planejamento para os próximos anos, pensando em 2033, quando vai fazer 2000 anos da entrega de Cristo Jesus, dando a sua vida na cruz do Calvário por nós. Nós olhamos para 2033 e vimos que no Brasil nós temos pelo menos 4 grandes lacunas urgentes que precisam de respostas. Quais são elas? Os grandes vazios batistas é a primeira delas. Segunda, fortalecer igrejas, e eu já vou mostrar isso aos irmãos. Terceira, transformação das realidades culturais do Brasil. E você vai ver que desafio é esse, e alcançar os povos não alcançados. Então, se você pergunta, para onde nós os batistas brasileiros estamos indo, pastor Davi? Os próximos anos, nós precisamos, irmãos, com toda a nossa força, a nossa oração, os nossos investimentos, a nossa marcha constante, para ocupar os vazios. Ajudar e envisionar igrejas que estão fechando nessa nação. Vou te mostrar dados hoje que talvez você não conheça, que você vai ficar alarmado. Nessa manhã eu já falei num culto, pastor Davi, cedo eu participei num culto na Itacuruçá, lá no Rio de Janeiro, e quando eu terminei de mostrar alguns dados, vários irmãos colocavam um culto online que tem na igreja de Itacuruçá, sábado pela manhã, domingo pela manhã, e a resposta única nos comentários dos irmãos era o seguinte: eu não sabia que essa era a nossa realidade como batista. Essa é a nossa realidade, e nós precisamos pensar nisso. Nós estamos falando de transformação de realidades, e tem dados aqui que chocam a gente, como Marajó. A gente fala muito no Marajó, e eu vou lhe mostrar hoje que nós os batistas estamos fazendo quase nada, e nós precisamos mudar a realidade do Marajó. Todo mundo fala sobre o Marajó, mas o que nós estamos fazendo pelo Marajó? Qual é a nossa resposta para o Marajó? E os não alcançados? Quando a gente pensa, pastor Davi, em ocupar vazios,
A gente olha, irmãos, há regiões inteiras sem uma igreja batista. Há regiões inteiras. Quando você vê o mapa, você vai ver o mapa dos vazios batistas. E eu quero que os irmãos vejam, vai aparecer aqui uma tela verde, a próxima tela, olha esse mapa aqui. Nós podemos dizer, irmãos, que o Brasil está alcançado. Essas regiões em vermelho são regiões críticas. Ali você vai ver o arquipélago do Marajó, a região lá do oeste do Acre, aquela região, Vale do Rio Juruá. Irmãos, o Rio Juruá é o rio mais sinuoso do mundo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em plantação de igreja em Ipixuna. O Rio Juruá, você anda 10 horas no Rio Juruá, você olha no mapa, você não rodou nada, porque é assim, de Manaus a, por exemplo, Ipixuna, 31 dias de barco. Então é melhor chegar pelo Acre. Nessa dificuldade logística inteira, o que foi acontecendo? Nós não chegamos lá, irmãos. Regiões. E aí olha o sul do Brasil. Cadê meus irmãos catarinenses aqui? Paranaenses, catarinenses e gaúchos levantam as mãos. Olha só, irmão, a sua região, irmão Ego, a sua região clama por socorro, meu irmão. Santa Catarina, nós estávamos agora em uma das cidades, Templo Batista, irmão, fechado, todo pichado, numa cidade lindíssima. E agora nós estamos lutando, vamos levar um casal missionário para lá. Essa é a realidade, irmãos. Cidades extraordinárias com 40, 50, 60 mil habitantes, sem a presença batista e muitos deles com a presença evangélica mínima. E aí quando a gente olha, dos 5.570 municípios brasileiros, irmãos, 2.265 ainda não tem uma igreja batista ou uma congregação. Nós estamos falando de uma denominação que está há mais de 140 anos pregando o evangelho, irmãos. Graças a Deus por tudo que já foi feito, mas nós estamos dizendo que 41% das nossas cidades nós não chegamos. E aí eu olho para Santa Catarina, 73% dos municípios de Santa Catarina não tem a nossa presença. Você sabia disso? É isso, irmãos, que eu estou dizendo, que a gente não pode se aquietar. É isso que eu estou dizendo, que se a gente não tomar cuidado, a gente vai ver nos dados, e aí a gente ouve assim, 26% de evangélicos no Brasil, e a gente participa de uma igreja que é missionária. Graças a Deus, a Igreja Memorial tem todo esse investimento, planta a igreja, está envolvida no processo, mas no geral dos números, e eles não mentem, essa é a nossa realidade. Olha o desafio. Irmãos, nós estamos rodando esse Brasil. Esse ano seguramente, só no primeiro semestre nós já fizemos, eu já fiz mais de 40 viagens, o Jefferson também a mesma quantidade. Por quê? Porque nós fomos visitar os missionários, e não só visitar os missionários, nós fomos espiar a terra, nós fomos olhar regiões, nós fomos ver lugares, andando em lugares que você anda horas a fio e não tem um trabalho batista. Podemos dizer, irmãos, que o Brasil está alcançado? Podemos dizer, irmãos, que o Brasil já foi alcançado? Essa é a nossa realidade falando de vazios. Agora nós temos um outro desafio que está nos corroendo. Sabe qual é? Igrejas enfraquecidas. E quando a gente fala de igrejas enfraquecidas, dá uma olhada nesse gráfico da pizza aí. Se você pegar esse laranja e o azul, significa 62% das igrejas batistas do Brasil. Sabe o que isso significa? Que 62% delas têm menos de 100 membros e com média em 65 pessoas. Aquele pedaço gigante azul são igrejas com menos de 40 membros. Pós-pandemia, irmãos, eu pessoalmente tenho vivido algumas experiências muito duras, dentre elas de receber chave de propriedades. Há 1 ano e meio atrás eu recebi a chave de uma propriedade, avaliada em R$2,5 milhões de reais, com Templo Batista, 8 salas extraordinárias de escola bíblica dominical, uma igreja plantada em 1994, que sobraram apenas 4 irmãos que já não congregavam mais. Nós estamos agora, quero desafiar a Igreja Memorial de novo, a gente voltar para Unaí. Eu tenho uma triste notícia, nós estamos levando novamente um missionário para Unaí.
Uma igreja que já teve mais de 200 irmãos, voltou agora a ter 15 pessoas, numa cidade de 90 mil habitantes, com 17 municípios ao redor, sem presença batista. E aí eu poderia continuar contando histórias, de inúmeras como essas, que semanalmente nós somos abordados. Os irmãos viajaram agora recentemente, os irmãos foram a Barreiras, e os irmãos foram à igreja do missionário pastor Gabriel Lamoso, igreja batista da cidade. Irmãos, vai aparecer uma foto aqui, aquela obra linda que os irmãos viram acontecendo lá agora. Olha só como é que era aquele templo ali, ó, os bancos jogados nos cantos, sujo, e recebemos a chave, e essa é uma realidade que nós estamos enfrentando. Mas quando uma igreja fica só às chaves, ali tem um povo, ali tem um grupo que precisa de ajuda, ali tem um grupo que ora. Eu quero lhe apresentar o testemunho da Emily Rebeca. Eu chorei vendo essa criança. Porque essa criança, dia que a missionária chegou para reabrir a igreja, nós participamos como memorial da plantação da igreja do Oiapoque, há muitos anos atrás. Mas a igreja memorial batista do Oiapoque fechou, irmãos. Mas lá tinha uma menininha, muito preciosa, chamada Emily Rebeca, que ela insistentemente orava a Deus. E eu queria que você ouvisse o testemunho da Emily nessa manhã. Olha o que é o testemunho dessa menina. Eu estou muito feliz aqui por a missionária tia veio aqui, por outro missionário. Tem muita gente aqui porque Deus ouviu minhas orações, a nossa sofrência, porque todas as igrejas apertam e a nossa não, pois Ele abriu. E eu quero que vocês compartilhem com seus amigos e as pessoas que não sabem de Deus. Eu quero que vocês ensinem como eu quero ser missionária. E eu gosto muito para mim orar a Deus, para Ele me agradecer, para eu agradecer Ele. A gente tem tantas coisas boas que Ele fez para nós chegar, eu vou abrir meu coração. Eu quero que as pessoas que não sabem dele também abrem o coração para Ele limpar o coração delas. Eu estou agradecendo a Deus por Ele ter Essa é a Emily Rebeca, irmãos, e ter trazido a nossa missionária. Aí ela pode louvar, agradecer a Deus. E eu estou muito feliz, eu orei muito, gente. Eu orei. Chorei para Deus abrir, Ele ouviu, Senhor. O Senhor ouviu a minha concordância, minha oração. E eu quero que vocês louvam para vocês poderem cuidar das suas vidas. Porque Deus, Ele está cuidando, porque eu sei disso. E eu quero que vocês estejam muito bem, continuem orando. E as pessoas que não sabem de Jesus, eu quero falar para vocês que vocês ensinem para ela como eu ensino. Eu quero poder ser missionária para ter minha própria igreja. Deus ouviu a nossa sofrência. O pastor André e a irmã Germana chegaram com a missionária Dinamara. Na hora que eles abriram o templo, essa criança chorava, essa criança se alegrava, porque foi resposta da oração a reabertura da igreja memorial batista do Oiapoque, que estava fechada. Quantas Emilys Rebecas não tem espalhadas pelo Brasil hoje, dizendo: Deus ouve a nossa sofrência. Às vezes a gente não tem dimensão do que é isso, porque graças a Deus você nunca passou por isso. Você não sabe o que é o valor de uma igreja de 30, 40, 50 pessoas numa comunidade. E quando ela se fecha,
Não fecha, irmãos, apenas uma igreja, um templo, é a referência, é a presença do Evangelho, é o futuro, irmãos. É disso, irmãos, que nós estamos falando. E se eu falar de números aqui, recentemente eu estava numa convenção batista, só nessa convenção tem mais de 300 igrejas que precisam urgentemente serem revitalizadas. Essa é a nossa realidade. E aí, irmãos, a terceira área para a gente caminhar é a transformação de realidades, porque isso aqui é o outro desafio que nós temos, a influência do Evangelho na cultura. Isso aqui precisa mexer conosco. Porque se nós, irmãos, afirmamos que somos 26,9% dessa nação, esses dados tinham que ser diferentes, pastor Davi. Nós não podemos dizer, irmãos, que uma nação é praticamente 1/3 dela que serve a Deus, e nós estamos no 107º lugar de corrupção, irmãos. Que evangelho é esse, irmãos? Aí olha que dado, que choca. O estado do Amazonas é o 2º maior em índice de homicídios do Brasil, só que é o 3º maior em número de evangélicos. Os casamentos, irmãos, não duram mais do que 10 anos. O que está acontecendo, irmãos? O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, irmãos. E é por isso que quando nós falamos em transformar realidades, nós estamos mapeando realidades, irmãos. Por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, 58 cidades sem presença batista. Só que nesses mapeamentos nossos, nós nos deparamos, irmãos, com um gigante. E esse gigante se chama Arquipélago do Marajó. E nós fomos para o Marajó. 17 cidades, 6 delas sem trabalho batista, boa parte das igrejas precisando de revitalização. Nós conseguimos nos últimos anos plantar uma igreja em Abaetetuba, que é uma das entradas. Mas, irmãos, o desafio do Marajó hoje para nós é um gigante. Mas é um gigante, irmãos, que vai cair pelo poder que há no Evangelho e no nome de Jesus. Porque nós estamos nos posicionando. Nós vamos levar agora 4 famílias novas de missionários pela fé até o mês de janeiro para o Marajó. Nós queremos, irmãos, até 2033. Hoje nós não somos, irmãos, 300 batistas do Marajó. Se você imaginar um arquipélago, pastor Davi, com aproximadamente 600 mil pessoas, não tem, eu acho que só nessa fileira aqui tem mais de 300 irmãos. Vou pegar as duas aqui. Você imagina que nas 17 cidades não tem esse grupo de batistas aqui. E eu não preciso falar sobre o Marajó, porque o Marajó está aí, nos filmes, nas séries. Eu não preciso dizer o que está acontecendo no Marajó. Eu queria ter tempo para passar um vídeo aqui de 6 minutos, mas nós não vamos ter tempo para passá-lo. Mas vou deixar para o pastor Mateus e desafiar os irmãos, em um dos momentos missionários, assistir o que está acontecendo no Marajó. Mas eu preciso lhe contar uma cena que eu vi. E essa cena, ela mexeu o meu coração, e Deus falou comigo naquela cena. Eu vi um pai chorando, e ele chorava copiosamente, e o seu choro era um misto de tristeza e de alegria. E o que ele falava? Em prantos, que ele chorava porque ele não tinha entregue a sua filha por um galão de combustível. Cadê, irmãos, a igreja? Todo mundo sabe do que acontece. Só tem uma coisa, irmãos, que vai solucionar isso. Evangelho, irmãos, graça de Deus, é chegar ali naquelas crianças, é levar aquelas crianças. Nós temos visto isso. Olha a experiência de Cavalcante. Quantas crianças não foram transformadas em Cavalcante? Quantas crianças estão sendo transformadas no Brasil? Aonde o Evangelho chega, irmãos, a família muda. Essa criança vai ter uma esperança. É por isso, irmãos, que nós vamos, em nome de Jesus, enfrentar o Marajó, irmãos. A batalha espiritual é grande, porque a gente sabe de tudo que envolve isso, os interesses que envolve isso, porque a nossa batalha não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Mas a palavra de Deus nos diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nada, irmãos, para a igreja de Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus.
Nós estamos lutando, irmãos, para enviar 4 famílias de missionários. E nós aceitamos um desafio, nós vamos precisar de uma embarcação grande para o Marajó. E aí, pastor Davi, nós vamos fazer o orçamento. Olha lá, pastor Davi, nós vamos fazer uma viagem com a Igreja Memorial. Os irmãos que já foram no barco, levanta a mão aí. Nosso barco é uma bênção, né, irmãos? Só que pela sua forma, a sua motorização, ele anda mais lento. Esse aqui é um barco que vai levar 40 pessoas. Mas distâncias que eram de 8 horas, ele vai percorrer em 45 minutos. 1 hora. É uma embarcação moderna. 1.200.000, irmãos, isso é uma loucura. Mas nosso Deus é dono do ouro e dono da prata. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas a minha alegria foi na segunda-feira, quando nós lançamos, pastor, esse projeto. No culto ainda, a irmã Neuza, irmãos, me mandou a primeira oferta que nós levantamos segunda-feira para o barco. A irmã Neuza me mandou um comprovante. Irmã Neuza é uma irmã nossa, batista brasileira, que está lá na região dos lagos do Rio de Janeiro, que vende pano de prato, irmãos. Ela levanta a oferta dela mandando pano de prato. Ela mandou a primeira oferta. Quando eu abri o celular, estava lá, primeira oferta do barco, uma oferta vinda de pano de pratos, irmãos, para a glória do nosso Deus. E Deus dizendo: segue, eu estou com vocês, nós vamos alcançar o Marajó. E aí, irmãos, a Memorial topa? A Memorial entra nessa conosco, irmãos? Para onde nós vamos, irmãos? Que resposta nós vamos dar, irmãos? Nós temos um sonho, pastor Davi. Em 2033, hoje nós não somos 200. Se peneirar mesmo, não chega a 200. Pastor Jefferson é paraense, é de lá. E ele tem buscado isso a fio. Mas em 2033 nós queremos ser no mínimo 2.000. No mínimo 2.000 crentes batistas lá. Mas para isso a gente tem que trabalhar. Julho do ano que vem, irmãos, nós vamos ter uma operação Jesus Transforma de 15 dias lá dentro, em todas as cidades, aonde a carreta chega igual é Souro, e a carreta vai chegar. Em nome de Jesus, daqui para lá nós já vamos ter comprado esse barco. Irmãos, alguma coisa vai acontecer, porque Deus está à frente. Agora eu quero desafiar os irmãos a ir lá para a Operação Jesus Transforma. Mão Alencar já foi lá para o Amapá. Tem uns irmãos aqui que topam a Operação Jesus Transforma na hora. A juventude da igreja. Quero, pastor Davi, convocar os irmãos para nós irmos para lá. E eu termino, irmãos, porque a nossa hora já foi. Porque tem tanta história para contar, irmãos. Tem tanta coisa preciosa acontecendo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, quantos desafios. Termino dizendo que a nossa última grande área são os não alcançados. O Brasil, irmãos, temos dezenas de gente que nunca ouviu falar de Jesus. Só comunidade ribeirinha, os irmãos que já foram no barco missionário, tem 10.000 comunidades que nós não alcançamos. Não alcançadas. E na sua grande maioria sem presença evangélica ou cristã alguma. Não preciso falar de comunidade ribeirinha aqui para a Igreja Memorial, que os irmãos conhecem. E o sertão? E os quilombolas? Irmãos, o que nós como igreja nos relacionamos com os mais de 1.200.000 ciganos que tem nesse país? Qual a tua compreensão sobre o povo cigano? O que você sabe sobre o povo cigano? Qual o seu pensamento sobre o povo cigano? Irmãos, o povo cigano precisa conhecer a Jesus, irmãos. Nós agora estamos com a nossa segunda tenda batista, lá no Espírito Santo. Queremos abrir a terceira, queremos abrir a quarta, queremos abrir a quinta, porque nós vamos alcançar os ciganos dessa nação para Jesus, irmãos. Estamos lá em Cavalcante, pastor Josivan está lá. Já tem avançado ainda mais, e nós estamos sonhando abrir um radical lá em Cavalcante, para a gente poder fazer a ação preciosa que a gente precisa fazer em Cavalcante, relacionado àquele povo que está ali, que precisa ser alcançado. E a gente vai olhando o Brasil. Irmãos, são centenas ainda de etnias indígenas, com pouco ou nenhum contato. Mas aonde o evangelho chega, irmãos, algo acontece. Eu quero terminar te contando a história do pastor Raimundo Nonato. Pastor Raimundo Nonato é uma daquelas histórias, pastor Davi, que o coração da gente se enche de alegria. E eu imagino os irmãos, talvez os irmãos já tenham passado lá no Macumiri. Macumiri é uma das comunidades à beira do rio Manacapuru. E ali, irmãos, 2 radicais chegaram e começaram a pregar o evangelho. Não tinha igreja batista lá na comunidade, não. E os irmãos aqui que já foram no barco sabem como é que é esse processo do barco, aquilo como funciona. Hoje são 176 comunidades alcançadas nesse momento, mas nós vamos ultrapassar as 200 breve em nome de Jesus. Irmãos,
os missionários começaram a pregar para o Nonato. Nonato, um menino ali da comunidade, ele começou a ouvir o evangelho, e ele começou a ficar impactado com aquela dupla de radicais. Ele um adolescente, e aí ele começou a ouvir o evangelho, começaram a pregar para ele, mas logo notaram que o Nonato tinha um desafio. Ele não ouvia muito pouco, ele tinha uma necessidade auditiva. Irmãos, missionária é algo assim que me impressiona, pastor Davi. O que os radicais fizeram? Voltaram para a base em Manaus, contaram a história do Nonato, os radicais se juntaram e pagaram 13 mil reais num aparelho auditivo para o Nonato. O homem começou a ouvir, melhor ainda, e ali ele foi sendo impactado, e aí veio o radical, ele disse assim, se converteu, foi batizado na comunidade, quero ser radical, foi para o radical, ficou 2 anos no radical, e aí foi para uma comunidade, ajudou na plantação de igreja, de radical se tornou missionário em formação, e voltou para ser o pastor da Igreja Batista no Macumirim. Há 60 dias atrás, eu estava em Manaus, num concílio de 5 novos pastores. Quem foi conciliado e aprovado com louvor? O pastor Raimundo Nonato, que agora é o pastor da Igreja Batista no Macumirim, que é alguém da comunidade, porque esse é o nosso sonho para todo o trabalho nas comunidades do Amazonas, liderança autóctone, alguém que é da terra, ser preparado para continuar ali. É disso, irmãos, que nós estamos falando. Ainda há muita terra para ser conquistada. O Macumirim é uma comunidade. E eu estava agora, e termino contando isso, em uma comunidade o radical me disse, pastor, nós estamos tendo um problema aqui difícil. O tráfico chegou na comunidade. Muitos lugares, irmãos, o tráfico está chegando primeiro que a igreja. Até quando, irmãos? Até quando, irmãos, a violência infantil vai chegar primeiro que a igreja? Até quando, irmãos, todas essas histórias, e nós como batistas brasileiros está aqui, ó, o testemunho vivo de uma transformação social. A pergunta que eu quero te fazer nessa manhã, qual vai ser a nossa resposta? Nós vamos fazer como os 10, olhar para a terra e dizer assim, não, esse negócio é muito difícil para nós. Pastor Fabrício, tem muito problema nesse negócio aí. O irmão não imagina. Imagina, meu irmão, eu estou lá todo dia, eu sei. Imagino e sabemos, mas nós conhecemos um Deus que é maior do que tudo isso. Mas nessa manhã eu queria te fazer uma pergunta. Qual vai ser a nossa resposta diante desse desafio? Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos nessa manhã. Eu queria te convidar a, de uma maneira muito especial, refletir em tudo que nós ouvimos nessa manhã. Qual será a nossa resposta, batistas brasileiros, Igreja Memorial Batista, diante de tudo que nós estamos ouvindo? Qual será a nossa resposta, meus irmãos? Há algumas maneiras que nós podemos responder a isso. A primeira delas, irmãos, é entendendo para que Deus me chamou. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um dom, uma vocação dada por Deus. Não há ninguém que conheceu a Jesus que não tenha um dom. E quando se fala sobre a obra missionária, todos nós temos um chamado missionário. Mas tem alguns que especificamente receberam um chamado para irem apenas com passagem de ida. Irem e vivenciarem
o campo missionário e entregarem as suas vidas para que vidas sejam alcançadas. Irmãos, nós não vivemos uma crise de vocacionado. Deus está chamando de maneira extraordinária. Eu tenho visto jovens, adolescentes, adultos, pessoas de todas as idades dizerem sim à vocação. Meninas como a Ana Lu, que estava com todos os seus planos prontos, mas ela entendeu o chamado e ela deixou tudo para servir ao Senhor. E nessa manhã tem gente aqui dentro desse auditório que é resposta de oração, que está lutando com Deus, mas Deus já falou com você que chegou a hora de você romper com os seus sonhos para viver os sonhos de Deus que Ele tem para a tua vida. E é você, meu irmão, que eu gostaria de orar nessa manhã em primeiro lugar. Eu queria que você levantasse a sua mão aonde você está. Você que entendeu que Deus está te chamando para um campo missionário, Deus abençoe. Pode ficar com a mão bem levantada, minha irmã. Pode ficar com sua mão levantada. Você que levantou a mão, deixa a sua mão bem alto, dizendo: Deus, eu entendi que eu preciso dedicar a minha vida. Eu quero dedicar a minha vida à vocação missionária. Eu quero dedicar a minha vida, eu quero ir para a Amazônia, eu quero ir para o Radical, eu quero ter essa experiência. Se Deus falou ao seu coração, levanta a sua mão onde você está. Lá na galeria, alguém entre nós nessa manhã. Eu gostaria de desafiar você. Levanta a sua mão bem alto, dizendo: Pastor Fabrício, eu entendi que eu sou resposta para essa geração. Deus continua chamando homens e mulheres para deixarem tudo, para cumprir os planos de Deus. Se há alguém nesta manhã, levanta a sua mão. Aonde você está? Corajosamente, dizendo: Deus, eu vou. Mais do que cantar, eu vou viver isso na minha vida. Mas há pessoas que foram chamadas para ficar. Há pessoas que foram chamadas para serem instrumentos na obra do Senhor a partir de onde elas estão. Eu ouvi um testemunho aqui no auditório, muito especial, de uma família que veio no congresso de capelania escolar. E eles são grandes produtores de soja no Brasil. E no testemunho daquela irmã, ela disse assim: Deus me chamou para produzir para Ele. Eu não fui chamada para ir, mas Deus me chamou para ser sustento para aqueles que vão. Deus me chamou para investir naqueles que vão. Deus me chamou para orar para aqueles que vão. E nessa manhã, eu gostaria de fazer um desafio a você, que entende que o seu chamado é ficar, mas é ir através daqueles que serão enviados. Nessa manhã eu queria fazer um desafio para você. No término do culto nós vamos estar ali, no salão da entrada. E se você deseja adotar o projeto Marajó: pastor, eu quero adotar um casal de missionários em oração, eu quero adotar um casal de missionários do sustento. Nós estamos trabalhando, levantando o sustento desses 4 casais. Eu queria que você falasse com o pastor Jefferson, comigo. Nós vamos estar lá com uma fichinha como essa. Você pode falar com o pastor Mateus. Eu queria que você se sentisse desafiado e perguntasse ao Senhor nessa manhã: Deus, o que o Senhor quer comigo nessa campanha missionária? O que o Senhor quer comigo diante de todos esses desafios que nós estamos vendo? Há muita terra a ser alcançada, irmãos. E a pergunta é: qual será a sua resposta? O que você está disposto a fazer? A irmã Neuza está vendendo pano de pratos que ela faz com tanto amor, para que missionários sejam enviados. Aquele casal está plantando soja. E você? O que você está disposto a fazer? Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, porque o Senhor de uma maneira muito especial está falando ao nosso coração, que o Brasil ainda não foi alcançado, que o Brasil ainda, Pai, tem muito a ser feito. E nós te suplicamos, Senhor, nessa manhã, nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, fala ao nosso coração, mexe conosco, Pai, nos dá essa compreensão do chamado do Senhor. Ó Espírito Santo, aqueles que o Senhor chamou para ir, nessa manhã, confirme nos seus corações. Espírito Santo, aqueles que foram chamados para ficar, confirme nos seus corações. Aqueles que vão usar suas profissões nas viagens missionárias, no barco missionário que o Senhor vai nos dar lá para o Marajó, Senhor, nós cremos nisso. Nós cremos que o Senhor vai nos dar um barco missionário para o Marajó,
porque essa obra é tua, Pai. Nós não queremos um barco, Senhor, nós queremos é o povo marajoara. Nós queremos são as crianças marajoaras, nós queremos são as famílias, Pai, que estão ali no Marajó, para que elas conheçam a Ti, Senhor. Nós queremos os povos não alcançados, nós queremos, Pai, ter a consciência que nós não podemos parar, nós precisamos acelerar, porque o Brasil precisa de Jesus. Obrigado pela vida da Igreja Memorial, obrigado pela vida do pastor Davi, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, e continue a falar o nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.